aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar sobre como reduzir ruído no Audacity. Então eu tenho já uma série de vídeos aí que eu fiz ano passado, eu tenho que atualizar na verdade, mas se vocês quiserem dar uma olhada, é uma playlist de como fazer edição de áudio no Audacity. Eu acabei explicando bem brevemente, mas aqui eu vou explicar um pouco mais em detalhes sobre essa redução de ruído, aqui seja em música, seja em voz, que vocês estiverem utilizando. Então, eu não vou explicar aqui como é importar, mas é basicamente vir em arquivo, importar áudio, ou só arrastar o áudio para cá, né? E vocês vão ter a faixa de áudio aqui, né, já presente. Então, o que acontece? A gente tem efeitos, né? A gente tem que vir aqui, primeiro a gente tem todo esse áudio, vamos verificar um pouquinho, escutar com ruído. A gente percebe que tem ruído aí de até cachorro latindo atrás, né? Tem um chiado no fundo. E o que acontece? A gente tem que selecionar um trecho, né? Alguns segundos, eu recomendo que seja aí uns 5 segundos, 5 para mais, né? Segundos. Não precisa ser tanto assim, né? Mas, sei lá, até de 5 a 10 segundos já é o suficiente. Vocês selecionam um trecho aqui, eu selecionei aí de 0, quase 0 até 5 segundos. Redução de ruído e obter perfil de ruído. O que acontece? Com esse obter perfil de ruído, ele vai estar analisando o que é ruído no nosso áudio. Porque assim ele vai conseguir diferenciar o que é a voz, né, o que é o som de outras coisas, de música, por exemplo, de ruído. Daí a gente seleciona tudo, né, só clicar aqui na faixa, a redução de ruído de novo, e temos umas opções aqui de como é que a gente pode alterar alguns parâmetros, né. Redução de ruído em dB, aqui ele vai, se a gente aumentar, ele vai botar, vai reduzir mais do volume da música, né, mais decibéis. Sensibilidade, ele vai conseguir pegar um espectro maior, a gente vai verificar depois o espectro na frequência. E suavização da frequência de bandas, aqui a gente pode deixar por padrão, né, 6, 8, não vai fazer tanta alteração assim, né. Pelo menos de primeira rodada aqui, né. Com isso a gente bota deixa reduzir e vamos dar um OK. Dando OK, ele vai carregar dependendo do tamanho do seu áudio, né, da duração, ele pode demorar mais ou não. E daí a gente vai dar um play. A gente vê que reduziu um pouquinho, mas dá para reduzir de novo. Então a gente pode fazer esse processo de novo, né? Eu recomendo aí fazer umas 2, 3 vezes no máximo, né? Se tiver muito ruído, ou alterar os parâmetros ali para deixar mais, fazer mais atenuação ou mais sensibilidade. E aqui a gente percebe que reduziu bastante, né? Então antes a gente já consegue verificar aqui no áudio todo, né? Como a gente selecionou o áudio todo, ele já vai fazer essa redução. Por outro modo, vou dar um Ctrl Z aqui, né? Você pode estar curioso em relação ao que é esse residual aqui. Esse residual ele vai fazer o processo ao contrário, né? Ele vai deixar o ruído e vai tirar a voz, tirar os outros sons. Ó. Então a voz vai ficar ruim aqui, vamos verificar. 22. Num dia de verão. Então aqui a nossa voz ela quase nem dá para perceber, né? 22. Num dia de verão. Que essa seria o normal, né? Fazer o processo de novo e daí eu vou mostrar para vocês aqui, né, o espectrograma. Na verdade, vamos mostrar o espectrograma atual com ruído e depois retirando o ruído, né? Então a gente pega aqui, eu dei um Ctrl D, usando o Ctrl D a gente duplica a faixa, né? Então a gente tem uma faixa aqui disponível, a gente consegue duplicar. Então aqui em cima a gente vai deixar essa faixa com ruído e vamos analisar o espectrograma. O que é o espectrograma? É uma forma de visualização do nosso sinal de áudio, né, com as frequências. Então a gente consegue verificar aqui, né, tem essa barrinha aqui na esquerda, segurando o Ctrl e rodando a bolinha do mouse, né, para baixo, a gente dá um zoom menos e vamos até as frequências mais altas aí, o 22K. A verdade, a audição humana vai até 20K, né? A maioria das pessoas não consegue escutar até 20K porque é muito agudo, né? Muito acima da nossa capacidade ali de audição média. Né? Com isso a gente verifica que aqui com ruído, né, os dois estão com ruído, tem bastante a predominância nas graves, né, nas partes mais frequências mais baixas, porque é onde a voz se predomina, né? 22. Daí quando tem fala, ele vai até ali, né, tem uns harmônicos, né, nessas séries harmônicas aí da nossa voz, da nossa fala, ali mais até 10, 15, cara. Só que todo esse azul, ele ainda tem ruído, né? Ainda tem uma densidade espectral de potência de ruído, que é o que a gente chama exatamente aí, tecnicamente esse nome. Mas vamos fazer a redução de ruído e verificar como é que fica no espectrograma, né? A gente vai verificar que ele vai atenuar bastante essas partes azuis aqui, né? Já vê a diferença, né? Eu fiz uma vez e fazendo pela segunda vez, outra dica, né? Segurando Ctrl R, vocês reaplicam o efeito que foi aplicado anteriormente aqui no Audacity, né?
Então, aplicou um efeito, qualquer que seja o efeito, Ctrl R de novo, ele vai reaplicar. E aqui a gente percebe que tem uma diferença aqui considerável, né? O ruído, ele já identificou ali nessas frequências, né, predominantes em alta frequência, né, mais, as frequências mais altas, né, geralmente os ruídos estão, mas ele está por quase todo o espectrograma, e ele já reduziu bastante com isso. Vou deixar solo aqui, né? Quase nem dá pra perceber. Claro que tem os latidos ali, tem o passarinho no fundo, né? Mas não é tanto quanto o chiado que estava predominante, né? E outra particularidade, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tem o site da Wikipedia do Audacity, Audacity Team, vou deixar na descrição o link wiki.audacity.org, que ele mostra como é que é o algoritmo, né? Caso você esteja curioso ou queira saber exatamente, né? Tem umas questões aqui que são mais técnicas, né, mais de engenharia, que no caso ele faz a análise de Fourier do sinal, que é uma análise, né, espectrográfica aí do sinal, e com isso ele detecta a parte de ruído. Daí ele vai fazendo, ele diferencia essa parte do ruído da parte da voz, e por meio aqui de FFTs, né, que é transformada de Fourier, ele vai fazendo esse procedimento com um algoritmo, né, que ele chama de Spectral Noise Gating, utilizando o janelamento, né? Tem janelamento de RAN aqui, o RAN Window, enfim, é uma questão mais detalhada, caso você queira saber, vou deixar na descrição aqui o link para você pesquisar depois, né? Para poder analisar. Então, ele fala aqui, né, que com esse algoritmo, ele acaba reduzindo também algumas consoantes explosivas que a gente fala aí na linguagem, que são a consoantes que pode ter mais alta frequência, né, e sibilados também, né? Então o RIS ou geralmente ele pode reduzir também no seu áudio, né, caso vocês tenham a voz no áudio, porque ele vai identificar isso como ruído, né? Então ele acaba, né, reduzindo um pouquinho, né, dependendo da análise do ruído. Se você selecionar mais tempo, pode ser que ele consiga ajustar os parâmetros ali, né, sensibilidade, reduzir a sensibilidade, né, reduzir também os decibéis. Pode ser que ele não atenue tanto esses sibilados, né, esse S e o porque ele vai ter uma melhor performance, ele vai ter uma melhor preparação para fazer a redução de ruído. Mas é isso daí, tem aqui, né, e depois tem outra página também que eu vou deixar, né, que é o Noise Gate, que ele mostra como é que é esse algoritmo, né, os níveis de threshold. Aqui tem alguns gráficos para você verificar, caso queira saber mais a fundo como é que é esse procedimento. Mas essa foi a análise, né, e a redução de ruído com o Audacity. Caso tenham curtido, deixem like no vídeo e se inscrevam no canal, que ajuda a trazer mais visibilidade a quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. E sigam o canal, se inscrevam, que eu tenho outros vídeos voltados aí à edição de áudio, né, produção e distribuição de música, e pode interessar. Então até a próxima, valeu!